Metrópole Entrevista. A gente vai agora falar com dramaturgo, teatrólogo, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. Vamos falar um pouco sobre Cid Teixeira, professor que nos deixou hoje aos 97 anos. Guerreiro, seja bem-vindo. Agora nós somos vizinhos, você esqueceu de acrescentar. Você está morando em Santo Antônio, né? Não, meu filho, sua livraria é vizinha do meu trabalho. Então nós estamos agora lado a lado. É verdade, é verdade. Eu já fiz uma rápida visita lá, né? Que eu adoro aquele espaço, sempre eu estou lá por cima, tomando um cafezinho ali no Espaço Glauber Rocha. Inclusive aproveitar para fazer propaganda, gente, o cinema já está funcionando a todo vapor. Meta Glauber Rocha aí, né, na cidade, exibindo filmes maravilhosos, blockbuster, filme de arte, Homem-Aranha está lá. Então, se você tem condição de fazer uma opção, venha para o Glauber Rocha, que a gente precisa valorizar esse cinema de rua de Salvador. Com certeza, e os preços muito abaixo do mercado, viu? Totalmente, fantástico. E outra coisa, não tem zum. Eu odeio cinema com falatório. Gente comendo, gente bebendo, gente discutindo relação dentro do cinema, eu tenho um pavor. Quando eu vou para o cinema, eu quero ver o filme, né? Então, aqui você consegue assistir um filme em paz. Com certeza. Agora falando de Cid Guerreiro, diga aí. Cid Guerreiro ficou até parecendo um cantor famoso de axé. Sim, gente, assim, o que eu posso dizer? Primeiro, ele foi presidente da fundação, né? Então a gente tem essa relação de ter passando pelo mesmo cargo, né? Ter passado pelo mesmo cargo. Agora, assim, a minha recordação de Cid vem desde a minha infância, né? Porque eu brinco muito e digo que eu aprendi um pouco a ser baiano a partir de Cid Teixeira. Porque Cid era um cara apaixonado pela Bahia, apaixonado pelas histórias da Bahia, e tinha um dado muito importante, a forma que ele contava isso. Né? Você ouvir Cid Teixeira, é claro que ele escrevia muito bem, mas ouvir Cid, né, era uma experiência fantástica, porque ele tinha aquela coisa do contador de histórias, do avô, né, do tio que chega para contar uma história no time certo, uma voz absolutamente acolhedora, e ele sabia de tudo e não tinha uma boçalidade. E tudo que ele contava vinha através de um viés humanitário. Isso é uma coisa muito interessante. Então eu acho que a Bahia perde um grande personagem, uma grande referência, principalmente porque trazia essa humanidade. Engraçado, Gêmeos, eu acho que a gente está perdendo um pouco Albergarias, Cid Teixeiras, né? Figuras que foram grandes representantes, eu não gosto de usar essa palavra baianidade, que eu acho uma palavra desgastada, né? Mas de uma forma de ver a Bahia que acabou moldando, né, alguma coisa muito interessante. Com certeza. Tem alguma coisa que você lembra? Você teve algum episódio pessoal com ele? Tem alguma coisa assim? Não, especialmente nada, assim, porque sempre ele era muito receptivo, tinha um humor muito particular, né, na forma de abordagem, e sempre dizia assim, que eu sempre ia para ele numa postura de reverência, ele dizia que nada, entendeu? Você sabe mais do que eu. Ele tinha uma postura muito humilde, né, diante do próprio conhecimento que ele tinha. Ele nunca subiu no salto, sempre foi um cara que lidou, né, com o próprio conhecimento de uma forma muito tranquila, e isso era o que mais me fascinava nele. E eu adorava ouvir as histórias. Não vamos esquecer que Cid fez rádio a vida inteira, né? Claro. Então ele foi um colega nosso, e a voz dele, Cid, chegou para mim através do rádio. Claro. Né? Não sei, assim, da rádio AM. Foi a partir daí que eu comecei a conhecer Cid Teixeira, e foi a partir daí que eu fui me apaixonando pela forma dele de contar nossas histórias. Falar em contar a história é até uma ironia, porque ele era realmente assim a memória, né? O professor Bira Gordo dizia que Cid Teixeira era a memória da Bahia, e ele acabou sendo acometido por esse mal da memória, né? O mal de Alzheimer, assim, ele estava sem memória nos últimos anos. E a Bahia também, você falou dessa falta que essas figuras nos fazem, como Albergaria e o próprio Cid, que eram, de certa forma, guardiães da nossa memória. Queria que você falasse assim, de alguma coisa de alguma atitude, de alguma programação, algo que a Bahia possa fazer, e especialmente o município, falando da Fundação Gregório de Matos, para não deixar essa memória se apagar. Porque tem muito jovem que não teve a oportunidade de ouvir Cid no rádio, que já não tem essa referência, que já não sabe nem quem é. A gente tem que ficar aqui fazendo, talvez,
nota de rodapé explicando quem foi. Você falou isso, eu hoje, na verdade, tive um dia muito tumultuado, né? E eu nem tive condição ainda a ficha ainda não caiu da perda de Cid, mas você falando agora, a gente está aí para inaugurar a Casa da História de Salvador, que na verdade é o arquivo público redimensionado. E eu fico pensando assim, se não seria o caso de resgatar as histórias contadas de Cid, né? A gente fazer um grande memorial, mas com a voz dele. Eu não sei por onde anda esse material, eu não sei se a gente tem muito material, mas eu acho importante a gente criar, talvez, lá uma sala Cid Teixeira, alguma homenagem, mas eu gostaria muito que a gente tivesse condição de ouvir as histórias, de botar um headphone, botar um fone e ouvir Cid falar. Então, isso, para mim, é uma coisa muito importante que a gente, de alguma forma, pode tentar, vou ver isso com o Fábio Mota, tentar puxar isso, que eu acho que é muito importante. Né? Mas e outras coisas que vão surgir. Né? A gente já está pensando, a gente está perdendo figura, Jaime Sodré é uma grande figura, né? A gente tem que estar sempre ligado, porque a nossa geração, a geração atual, não sabe o que é memória. Né? A memória virou algo descartável. E essa Bahia está indo embora. E a gente tem que tomar muito cuidado para que ela não se perca como referência identitária. Tá? Isso é muito importante, porque o que nos diferencia justamente é essa identidade, esses elementos que são fundamentais. Você quer ver um exemplo? Lembrei agora, Delgardes Viana, pouco se fala dela. E ela foi uma figura interessantíssima. Outro dia peguei um livro dela lá em casa, por acaso, estava dando uma olhada, né? Apesar dela trabalhar dentro de um segmento específico, também tem coisas muito importantes que vão se perder junto com o Delgardes, né? Dessa Bahia antiga que de alguma forma moldou muita coisa. Né? Tem um desenho hoje que vem muito dessas figuras. Então eu acho que a gente tem que pensar nelas, né? Tem que começar a pensar nesse grande memorial desses contadores de história, desses formadores de nossa identidade. Com certeza. Aí, guerreiro, valeu, muito obrigado, sucesso aí no seu trabalho, sempre na vizinhança. Valeu, vou lhe visitar brevemente. Abraço, meu querido. Tchau, tchau.